Bom dia, irmãos! Preparados para a lição número 3? Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Esse que já recebeu tantos livros, tantas lições, tantas pregações, mas nós vamos ter uma imersão no livro de Corinto e vamos ter a dimensão do quanto o Espírito Santo é imprescindível para a saúde da igreja. Como ele é imprescindível para que a gente consiga compreender a centralidade de Cristo para a igreja e que a gente consiga manter o foco de que a igreja está ligada à centralidade de Cristo e à centralidade da cruz. Então, vamos começar? Primeiro, nós vamos fazer uma pequena revisão da lição da semana passada. Se você não assistiu essa lição, ela se encontra aqui no nosso canal do YouTube, nossa lição número 2. É a lição que fala sobre Cristo, ok? Você pode voltar lá e lá eu tenho uma explicação maior sobre essa divisão da igreja de Corinto. Por que a gente voltou para esse tema? É porque nós continuamos naquela exortação que Paulo está fazendo à igreja. Então, para você entender por que Paulo está falando sobre o Espírito Santo, e a importância do Espírito Santo para a saúde da igreja, a gente precisa entender como é que foi que essa exortação, que essa puxadinha de orelha começou. Começou porque a igreja de Corinto estava dividida em 4 grupos. Uns se diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e uns que a gente até pode dizer, esse aí é o meu grupo, diziam assim, eu sou de Cristo. Mas, na verdade, o diálogo, o discurso deles, esse discurso, eu sou de Cristo, esconde um pouquinho de fanatismo, de achar que eles são os únicos seres superiores que são de Cristo e os outros irmãos não têm nada a ver com Cristo. Então, depois dessa confusão, chegar aos ouvidos de Paulo, Paulo começa a escrever uma carta à igreja de Corinto, que foi a primeira igreja que ele fundou quando começou a sua viagem missionária. Nesta carta, então, ele vai começar a exortação. Na lição passada, nós vimos que ele começa a exortação lembrando aos irmãos que para uma igreja ser saudável, ou seja, para uma igreja nascer e manter-se saudável, manter-se dentro do projeto de Deus, ela precisa compreender o papel de Cristo, compreender que Cristo é não só a pedra angular da igreja, como ela é o centro do Evangelho. Ele é o centro do Evangelho. A cruz de Cristo é o centro da pregação, da vivência da igreja. E hoje nós vamos compreender como é que o Espírito Santo torna possível, faz com que nós tenhamos foco nessa centralidade de Cristo na igreja. A gente agora está conversando sobre o capítulo 2 de Coríntios. Bom, antes de ler o trecho, é importante ressaltar que já no capítulo anterior, Paulo fala sobre como era a sensação de viver esse momento de estar expandindo o evangelho, expandindo as boas novas para fora do arraial do povo judeu, para os gentios, para a instauração dessa igreja gentílica. Então, lá no primeiro capítulo, ele já vai deixar bem claro, quando ele diz assim, eu não fui chamado por Cristo para batizar vocês. Porque existia, essa linha de pensamento. Se você foi batizado por Paulo, você é de Paulo. Se você foi batizado de Apolo, por Apolo, você é de Apolo. Então, Paulo já deixa bem claro que a intenção dele na expansão do evangelho é expandir o corpo de Cristo. E ele não faz isso porque ele é mais inteligente, porque ele tem poder, porque ele tem prestígio. Ele faz isso porque ele é servo. E como servo, ele está obedecendo ao mandamento de Jesus, que é fazer com que as boas novas do Evangelho cheguem até os confins da terra. Então, ele faz essa chamada de atenção na igreja, dizendo, olha, nunca foi minha intenção criar um grupo de seguidores para mim, como
eu acredito que ele tenha dito também, assim, nunca foi intenção de Apolo criar um grupo de seguidores para ele, nunca foi a intenção de Pedro criar um grupo de seguidores para ele, e esse grupo de fanático aí meio louco, dizendo que é de Cristo, mas que tem um comportamento, uma atitude completamente diferente do que aquilo propõe o Evangelho, também não é um grupo que você deva seguir. O que nós temos que nos atentar é que nós somos corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. E por isso a centralidade da igreja saudável, da igreja sã, é Cristo. E aí nós vamos ler o trecho do capítulo 2 que vai dar início à nossa lição. Ele diz assim: e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Como eu já disse em 2 lições anteriores, a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, né? Era um polo comercial porque era uma cidade portuária. E ele recebia uma gama muito grande de distintas culturas, mas culturas sobressaíam-se entre elas, aquelas que tinham mais poder. Então, os romanos têm esses discursos do Senado que são muito baseados na oratória, no poder do convencimento da palavra. Os gregos, né, eles têm essa tão famosa retórica, a instalação dos filósofos, até porque na nossa educação a gente foi levado a acreditar que a filosofia nasceu na Grécia, que só na Grécia tinha conhecimento, começou esse conhecimento. Hoje a gente já sabe, né, com a ampliação do nosso horizonte, que existia a filosofia, a produção de conhecimento no mundo todo, inclusive fora da Europa. Mas, nesse contexto da Bíblia, a gente tem a Grécia com essa tradição da retórica. E Paulo foi um homem educado por um preceptor e ele sabia da importância dessa retórica. Mas quando Paulo se encontra com Jesus, quando Paulo tem esse encontro que modifica a sua vida, ele compreende que o poder do Evangelho não é oratória. O poder do Evangelho é o Espírito. E por isso que ele é tão imprescindível para a saúde da igreja. Não é quem fala mais bonito, né? Não é quem fala melhor, não é quem fala com menos erro de português, mas é a pessoa que, cheia do Espírito, fala e o poder do Espírito se sobrepõe sobre a palavra e alcança o coração das pessoas, edificando-as, estimulando-as, consolando-as e até disciplinando, porque a Bíblia diz que Deus disciplina os seus filhos porque os ama. Então, o poder do Evangelho não está na palavra morta. E aí tem um versículo, inclusive, do próprio Paulo, que ele vai dizer: a palavra é morta, mas o Espírito vivifica essa palavra. Então, é muito importante a gente entender o que de fato é o poder do Espírito na saúde da igreja. Né? Existe essa grande discussão, esse conceito de trindade. A Bíblia não fala da trindade, ela cita Deus em 3 formas: Deus Pai, Deus Cristo, Filho e Deus o Espírito Santo. A gente criou esse conceito de trindade, né? Mas a gente precisa compreender o que de fato é a ação do Espírito. Porque essas interferências das interpretações pessoais da Bíblia fazem com que a gente não tenha a dimensão do quanto o Espírito Santo é importante para a saúde da igreja, mas a gente é desviado, né, por falsos conceitos da importância desse Espírito ou de como a gente identifica a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, né? As pessoas acham que o Espírito Santo é um Espírito que dá um arrepio. Eu assisti a pregação, chega, arrepiou meu braço. O Espírito falou, né? Ou o Espírito vai te fazer falar numa língua estranha, que ninguém vai entender, que não vai edificar ninguém. Que pode existir? Pode, né? Mas assim, a gente atribui poderes ao Espírito
e fica procurando esses sinais da existência do Espírito sem entender o que de fato é imprescindível que o Espírito Santo haja, como o Espírito Santo age na igreja, sem entender a importância do Espírito para essa saúde da igreja, para a sanidade da igreja. Por quê? Porque a letra é morta, a palavra é morta. Quem dá vida a essa palavra é o Espírito Santo, e Paulo vai dizer isso. Eu não fui e não falei com as pessoas acreditando muito no poder da minha oratória. E lá na lição passada, se vocês assistiram a lição passada, vocês devem ter percebido que uma das coisas que se dizia era que Apolo era muito melhor em retórica do que Paulo. Paulo vai dizer, quando eu fiz essas coisas, eu temia, eu tremia, porque eu reconhecia a minha fraqueza, eu reconhecia a minha humanidade diante do poder do Espírito. E como é que o Espírito Santo vivifica a palavra? Ele sempre nos faz relembrar a centralidade da cruz. Não é o que o ser humano faz. A Igreja de Cristo é o poder de Cristo revelado na cruz. É isso que nos move. É isso que sara as nossas feridas, é isso que modifica o nosso pensamento, é isso que nos faz ter forças para mudar as nossas atitudes, para abandonar os nossos pecados, para abandonar o nosso vício. Não é o poder do convencimento da palavra, é o poder do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo reveste de poder o Evangelho. Ele reveste de poder o Evangelho quando ele nos faz ter esse foco de que a igreja precisa se lembrar sempre que o principal objetivo, que a centralidade da igreja é Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo também está comprometido com essa mensagem. Ele está tão comprometido com essa mensagem que a gente vê o agir dele durante toda a história da vida de Paulo. Quantas vezes Paulo é poupado, né? Quantas vezes Paulo está em situações difíceis e consegue sair dessas situações difíceis pelo mover do Espírito Santo de Deus. Paulo escapa de prisão, Paulo sobrevive a naufrágio, Paulo sobrevive a espancamento. Então, o poder do Espírito Santo de Deus move-se na vida de Paulo com o comprometimento que ele tem com essa mensagem do Evangelho. E nós podemos identificar se a palavra, se aquilo que nós estamos fazendo, se aquilo que nós estamos ouvindo, vem do Espírito, se nós vemos nele a consonância com as premissas do Evangelho. Né? Então, para a gente agora, que está nesse momento da pandemia, que escuta 300 mensagens, né, de pastores diferentes, de pastor que a gente conhece, que não conhece, de igreja que a gente conhece, de denominação que a gente nunca ouviu, sendo bombardeado por um monte de mensagem no nosso WhatsApp, no YouTube, em tudo que é lugar, a gente precisa sempre examinar se aquilo que a gente está ouvindo, se aquilo que está chegando para a gente de fato vem do Espírito Santo de Deus, é movido pelo Espírito Santo de Deus, se a proclamação desse Evangelho é movido pelo Espírito Santo de Deus, quando está em consonância com o Evangelho. E aí aqui, irmãos, eu acho que eu vou assim meio tipo igual a Paulo, dar essa puxadinha de orelha. A gente é responsável por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente reproduz de discurso. Então, se você recebe uma mensagem, você ouviu, ela é linda, ela está dizendo tudo que seu ouvido quer ouvir, mas ela não está de acordo com a palavra de Deus, não repasse. Né? Você não precisa ligar para a pessoa, encher a pessoa de desaforo ou mandar uma mensagem para a pessoa, mas não repasse essa mensagem. Né? Se não está em consonância com o Evangelho, mesmo que sejam palavras bonitas, mesmo que sejam coisas que você quer ouvir, se não tem a ver com a mensagem do Evangelho, se não está de acordo com o que a Bíblia diz, não vem do Espírito Santo. E a Bíblia nos adverte que nos últimos tempos, se o inimigo de nossas almas pudesse, ele dava
um baratino, como a gente diz, a gente que é bem baiano, né? Ele enganaria até os escolhidos de Deus. Então a gente tem que ser como os bereanos, examinar a palavra. Então o Espírito Santo reveste a proclamação do evangelho de poder quando a gente vê que aquela palavra tem a centralidade da cruz, tem comprometimento com Cristo e está em consonância com o Evangelho. E quando a gente percebe o esvaziamento da pessoa para que o Espírito Santo possa agir. Olha como Paulo começa. Ele está dizendo, não é a minha oratória, não é o que eu sou capaz de fazer, não é o que eu estudei com Gamaliel, não é o que Apolo é capaz de fazer quando ele fala. Né? O Evangelho atinge o coração das pessoas por causa do poder do Espírito Santo. Não é que a gente sabe falar bonito, é que quando a gente fala, o Espírito Santo vai convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento é que as vidas vão sendo modificadas. Então, se eu consigo identificar no discurso da igreja que eu estou inserido, que eu vivo, que há essa preocupação em manter sempre Cristo como a centralidade da mensagem, se há um comprometimento com o projeto que Cristo nos trouxe, que é essa vida nova e abundante, a consonância com a palavra de Deus, e a gente percebe que aquela palavra não vem da própria pessoa, da capacidade dela, mas do poder do Espírito, aí a gente pode dizer, isso é o Evangelho. O Evangelho é poder. O Evangelho não é retórica, não é uma história, não é um livro da Bíblia que você lê. O Evangelho é o poder do Espírito Santo agindo sobre nós. É o poder da cruz de Cristo agindo sobre nós. É o poder do projeto salvífico, vivificador de Deus, que a Bíblia vai dizer lá no Apocalipse, que foi elaborado antes da fundação do mundo para nos resgatar, agindo sobre nós. Isso é o poder do Evangelho. E a gente identifica a ação do Espírito assim. Não necessariamente porque alguém fala uma língua estranha, ou roda, ou sente um arrepio. A gente tem que parar, pensar racionalmente, como Paulo nos diz. Estamos chamando vocês para uma fé racional. Porque quando a gente entende a potência da ação do Espírito Santo de Deus na igreja e como isso é importante para que a igreja esteja saudável, para que a gente nasça, para a gente consiga fazer nascer uma igreja saudável, isso faz toda a diferença. Mas vamos continuar? O trecho vai dizer, o capítulo 2 ainda nos vai dar mais informações. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha a importância do Espírito Santo de Deus na igreja. O Espírito Santo de Deus revela a verdade de Deus. E o que a Bíblia está nos dizendo é, o homem mais sábio entre vocês, nem este homem alcança a sabedoria de Deus. É por isso que Deus vem e ele se revela, porque a sabedoria de vocês não alcança a sabedoria de Deus. O Espírito Santo de Deus é esse elemento que faz com que a gente seja capaz de entender o projeto de Deus para a nossa vida, entender a sabedoria de Deus na nossa vida. É que a gente conseguir olhar para a cruz e ver o que a gente estudou na lição passada, ver o que é realmente o conceito de sucesso, realmente o conceito de força, realmente o conceito de sabedoria, realmente o conceito de redenção. Né? E a gente viu que o conceito de sabedoria é completamente diferente do mundo. Sabedoria é fazer a coisa certa. Está lá da lição 2, não é isso? A gente só consegue compreender a mensagem de Deus porque Deus revela para nós. O salmista vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor? Quem é capaz de dizer o que o Senhor pensa, como ele pensa? Por ser Deus, ele a gente já não tem esse alcance. Então, o que é que ele fez? Só um Deus pode explicar para nós a sabedoria de Deus. E é o Espírito Santo. É como se a gente pegasse
um filme em outra língua, você está vendo a imagem, você pode até compreender alguma coisa, mas você não compreende o que está acontecendo ali. Por que você não compreende o que está acontecendo ali? Porque você não fala aquele idioma. O Espírito Santo é como um tradutor. Ele vai adequar o discurso a nós, ele vai trazer a nossa consciência a sabedoria de Deus, de forma que a igreja nasça, a igreja cresça, a igreja vá tomando, fincando raízes de forma saudável. Olha a importância do Espírito. A Bíblia vai nos dizer, é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que ele depois vai dizer, o único pecado que lhe condena à morte é o pecado contra o Espírito Santo. Porque quando você peca contra o Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo está lhe convencendo do pecado, da justiça e do juízo, mas você não está dando ouvidos ao Espírito Santo. Então a gente tem que repensar, de fato, o conceito do que é a ação do Espírito Santo na igreja, para que a gente possa usufruir o máximo do Espírito Santo na igreja. E o máximo do Espírito Santo da igreja é este Espírito. Este é o único capaz de nos fazer entender a sabedoria de Deus para a nossa vida. É Deus se revelando a nós por Ele mesmo, através do Espírito. É essa sensibilização do nosso espírito, da nossa alma, do que nós temos que fazer, do que nós temos que aprender, como nós vamos aprender, quais são as palavras que eu preciso naquele momento. Isso é o Espírito Santo que move. Jesus vai dizer que nós receberíamos um guia que nos guiaria no caminho da verdade. Então é o Espírito Santo que revela as verdades de Deus aos nossos corações, as verdades que acalmam o nosso coração, que às vezes o Espírito Santo vai colocar no seu coração assim, ó, não temas, porque eu sou teu Deus. Mas também é o Espírito Santo que vai revelar os nossos pecados e dizer o que nós temos que consertar na nossa vida, para que a gente possa viver essa vida abundante, a plenitude da vida que Cristo nos oferece. Então, essa é a verdadeira função do Espírito Santo na igreja. A gente precisa pensar sobre ela, desconstruir esses conceitos que a gente tem do que seja a ação do Espírito. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu não estou dizendo que não possa acontecer uma língua estranha, ou não possa acontecer um mover do Espírito, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é a única forma da gente identificar a ação do Espírito na igreja. Se um irmão abrir os olhos e enxergou que um comportamento da sua vida é pecado, ele precisa corrigir, isso é a ação do Espírito Santo na igreja. E talvez essa ação seja uma ação mais salvadora, mais edificadora do que alguém levantar na igreja e falar em línguas estranhas. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou invalidando. Eu estou dizendo que a gente precisa pensar no que nos ensinaram, refletir sobre isso, ir lá na Bíblia, buscar fundamentos doutrinários bíblicos para poder confrontar com aquilo que a nossa cultura nos oferece. Para poder a gente, de fato, ter a revelação dessa verdade. Quem faz isso também é o Espírito. É o Espírito que nos guia no caminho da verdade. Vamos continuar? Para terminar, né? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Então, o Espírito Santo é imprescindível. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então, nós somos pessoas naturais, vivendo no mundo natural, mas nós temos um Deus espiritual nos guiando, tomando conta da nossa vida espiritual. E nós enxergamos o mundo com olhos espirituais, para além do que tem aqui, né? Natural, palpável, que eu posso pegar, que eu posso ver, que eu posso trazer para perto de mim. Eu tenho olhos espirituais que me fazem olhar para uma situação e talvez até dizer assim, ó, aquele caminho não. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Todo mundo está indo por ali, mas eu não vou.
porque os meus olhos espirituais estão me mostrando que aquele caminho é um caminho de morte. Então, a gente precisa do Espírito Santo para a saúde da igreja. Por fim, o Espírito Santo possibilitou a compreensão da revelação de Deus. Como eu falei lá da tradução, o Espírito Santo é Deus se revelando para nós, porque a nossa sabedoria não alcança a sabedoria de Deus. Então, é como você precisar de um óculos para enxergar. Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo um programa e tem um ator chamado Miguel Falabella. E ele contou o seguinte, que na cidade dele tinha um cinema e que de tarde ele, então, ia ao cinema, que era perto da casa dele. Um desses dias, a avó dele dormiu e deixou o óculos do lado da cama. Ele pegou o óculos e colocou no rosto e ele descobriu que ele não conseguia enxergar com nitidez. E ele foi para o cinema, ele voltou para casa encantado. E naquele dia ele decidiu que ele queria trabalhar com cinema. Ele queria ser ator, ele queria ser qualquer coisa que trabalhasse com cinema. Que aquele mundo era o mundo que ele queria. Porque ele enxergou pela primeira vez com nitidez. Ele dizia, eu via as cores, eu via o rosto das pessoas, o formato. Eu via as linhas, eu via as coisas pequenininhas, eu via as coisas grandes com nitidez. Então, ele era uma criança que tinha um problema de visão e que nunca ninguém descobriu. E ele roubou, Ele pegou emprestado o óculos da avó e foi para o cinema e descobriu, então, a nitidez do mundo. O Espírito Santo é isso. É quando a gente tem ali a mensagem. Quantas vezes você já teve essa experiência de você ler um trecho da Bíblia e aquilo não ter nenhum significado na sua vida, não ter sentido, você não entender. E aí, naquele dia, esse texto chega na sua mão e o Espírito Santo abre os seus olhos, abre o seu entendimento e aquilo é uma lição profunda para você. Ou aquilo lhe traz um consolo maravilhoso, ou aquilo lhe faz te despertar, mudar sua atitude, aquilo mexe com você, Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma lâmina que vai na divisão entre espírito e alma e aquilo te desperta. Então o Espírito Santo é isso, é o que dá a compreensão, é como se fosse um foco, é como se fosse uma tecla SAP que a gente aperta e vai traduzindo as coisas para a gente, Quem está estudando novos idiomas deve entender isso. É como o Google Tradutor que você lê e você diz, não, mas essa palavra aqui eu não sei não, vamos lá no Google Tradutor ver o que é isso aqui. O Espírito Santo também tem essa função de nos dar o foco, de abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos espirituais. E quando isso acontece, então eu desenvolvo esse termo que crente ama usar, a mente de Cristo. E na minha época, a mente de Cristo era a pessoa inteligente. A pessoa muito inteligente tem a mente de Cristo. Mas não é isso. Quando eu entendo de fato qual é o papel do Espírito Santo na igreja, quando eu trabalho a minha vida para que o Espírito Santo tenha liberdade de desempenhar a sua função na minha vida, quando os meus olhos espirituais são abertos, eu começo a entender o mundo dentro da lógica da mentalidade de Cristo. E começa a fazer sentido. Porque a coisa mais estranha, talvez, que você diga para uma pessoa e ela diz, não, isso aí não faz o menor sentido. Sabe que quando Cristo é questionado, quem é o maior no reino? Ele disse, maior é quem mais serve. É a mesma coisa de você chegar numa empresa e dizer assim, a partir de hoje o presidente dessa empresa é o porteiro, que ele serve todo mundo. Ele é o primeiro que recebe, ele se despede da pessoa, ele passa o dia inteiro em pé. Então o presidente da empresa agora é o porteiro. Isso vai fazer com que o mundo entre em pânico, E a gente precisa desenvolver essa mentalidade de Cristo, onde a pessoa diz isso e faz sentido, A pessoa, a gente olha, compreende como Cristo enxerga o mundo, e Cristo enxerga o mundo assim, eu não vim para quem está bom, eu vim para o doente, eu vim para aquele que está precisando de ajuda, eu vim para aquele que precisa ser salvo, eu vim para aquele que se reconhece como imperfeito, como pecador. É esse tipo de pessoa que precisa de mim. Então, ter a mente de Cristo é enxergar o mundo, é compreender a lógica do mundo
como Cristo propõe para nós. E Cristo vai dizer assim, ó, não se preocupe com o dia da manhã. O lírio do campo não planta, não colhe. E nem Salomão, no esplendor da sua glória, se vestiu como ele. O pássaro não planta, não colhe, mas nunca deixa de comer. E aí você vai dizer, meu Deus, mas eu fui criada a minha vida toda que eu tinha que estudar para poder ter uma boa profissão, para ser alguém na vida. E sua mente fica assim, meu Deus, e agora? É para acumular bens? Não é para acumular bem? Não estou dizendo que é para você não estudar, não, viu? Você que está me ouvindo aqui, que é adolescente, e vai mostrar esse vídeo para a mãe para dizer assim, ó, Yumi disse que eu não preciso estudar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa compreender o que de fato é a mentalidade de Cristo, o que é a mente de Cristo. E a mente de Cristo é a gente olhar para o mundo com olhos espirituais. É todo mundo dizer assim, ô menina, ai, não ajuda mais esse homem não, que isso aí não tem jeito mais. E a gente dizer, não, eu continuo acreditando nele, porque Cristo acreditou em mim. Então, o Espírito Santo possibilita a compreensão da revelação de Deus, a compreensão do que é o Evangelho de Deus, do que é o reino dos céus estabelecido na terra. E a gente só consegue ser uma igreja saudável. A igreja só nasce para permanecer, para ficar, para se desenvolver de forma saudável, se o Espírito Santo tiver liberdade para trabalhar em nós. E que se a gente se der a chance de olhar para o Espírito Santo e não esperar dele o que a gente sempre ouviu da nossa cultura, que é o mover do Espírito Santo. É a gente voltar para a Bíblia, estudar para a Bíblia e ver como o Espírito Santo de Deus agiu na vida das pessoas. É assim que ele vai se manifestar para nós. E o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. É sobrepor-se à retórica dos homens. É fazer com que a sabedoria de Deus seja acessível a nós. É ser esse óculos que nos dá a possibilidade de ler aquela mensagem, de ler aquele texto e compreender o que Deus está falando com nós. E a partir dessa interação com a sabedoria de Deus, com o evangelho que Cristo nos apresenta, ter a nossa mente renovada para a mentalidade de Cristo. Eu espero que a gente possa viver essa era onde o Espírito Santo de Deus tem a liberdade para desenvolver em nós aquilo que Ele deseja, para preencher-nos da forma que Ele quer, para que a gente possa ter essa igreja que nasça e cresça de forma saudável, madura e que reproduz o evangelho de vida, o projeto do reino dos céus que Jesus veio trazer para nós de verdade. E que essa lição tenha sido abençoadora para a sua vida. Te espero no próximo domingo.